Olá pessoal, tudo bem? Guilherme aqui com Hidroponia na Prática. Vamos fazer uma live muito bacana hoje, que é com o Rodrigo da Microfarm e a gente vai estar falando sobre microverde. Vai ser bem legal. O que é microverde? Algumas perguntas frequentes que a gente recebe. Estamos esperando o Rodrigo chegar. Boa noite, Lucas. Vamos entrando aí. Nos dias de hoje, né, todo mundo querendo aprender como que planta melhor em casa. E aí a gente vai falar agora do microverde, que é uma ótima opção para quem está querendo plantar em casa. É fácil, não demanda muito equipamentos básicos e também é rápido. Você consegue um resultado em 2 semanas. Estamos esperando o Rodrigo chegar. Olá, Marcelo. Bem-vindo todo mundo. Só para repetir, hoje a gente vai estar falando sobre microverdes e com foco no cultivo dentro de casa. Beleza? Vamos dar um tempinho aí pro Rodrigo chegar. Olha ele aí, ó. Tô chamando aqui. Ele tá para chegar, tá entrando. Olha ele aí. E aí, boa Rodrigo, noite todo beleza? mundo. Beleza, bom demais. Mais uma vez, muito obrigado por estar fazendo parte da nossa live aqui hoje. Um assunto super interessante, tá super na moda. E o Rodrigo, ele é o nosso especialista aqui que eu trouxe para a gente estar conversando um pouco mais sobre o assunto de microverde, com foco, claro, sempre no cultivo caseiro, né? E antes de tudo, Rodrigo, uma pequena introdução para quem não me conhece, para quem não te conhece, eu vou te dar a oportunidade de você se introduzir também. E para mim, eu sou o Guilherme Moreira, eu estou aqui no canal Hidroponia na Prática, sou o criador do canal, e onde a gente vai falar exclusivamente aqui na hidroponia voltado para a prática caseira. E uma das melhores maneiras da gente fazer isso e mais fáceis é através do cultivo de microverdes, que é uma atitude, né, que afeta diretamente o seu bolso, a sua saúde e ainda pode servir como renda extra. Então, o Rodrigo, ele é uma pessoa que ele entendeu bem essa tendência e ele, hoje em dia, ele tem a Microfarm, que é uma fazenda urbana na cidade de Juiz de Fora, onde ele providencia microverdes frescos e saudáveis para todo mundo aí de Juiz de Fora, que é os clientes dele. Rodrigo, conta para a gente um pouquinho mais a sua história aí e a história da Microfarm também, por favor. Primeiramente, boa noite todo mundo. Vi que tem uns clientes mesmo. Em julho do Rodrigo, ano seu vídeo tá passado. meio travado. Rodrigo, seu vídeo deu uma Melhorou? travada aí, começa de novo. Tô te Melhorou? escutando, mas melhorou. Agora fala aí pra gente, começa de novo aí. Conta a sua história. Beleza. Então, meu nome é Rodrigo, eu comecei com a Microfarm no ano passado, por volta de julho. Eu estudo agronomia em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, que é aqui próximo de Juiz de Fora, umas 3 horinhas de Juiz de Fora. E já fazia trabalhos voltado com a agricultura urbana, né, com paisagismo, com agroecologia também. E com a paralisação das atividades da universidade, eu comecei a procurar algo para empreender nesse meio tempo, procurar desenvolver alguma coisa. Voltei para minha cidade, aqui para Juiz de Fora, e pesquisando qual hortaliça seria mais viável dentro dessa minha realidade, eu acabei descobrindo os microverdes. E eles se encaixaram perfeitamente, assim, porque por essa questão de tempo, pela questão de espaço, né, como a gente estava com essa, ainda está, né, com essa grande limitação de sair de casa, etc. Então, eu cultivo aqui mesmo dentro da minha casa, do meu apartamento. São plantas de ciclo muito curto, a gente vai falar um pouco mais especificamente delas mais para frente, mas só para o pessoal entender. E aí ela foi se encaixando perfeitamente, assim, todas as nuances assim dos microverdes foram se encaixando, porque qualquer cultura que talvez eu fosse investir tradicional, né, demoraria 3, 4, 5 meses para eu ter a primeira colheita,
sem saber quando minhas aulas iriam voltar. Então, os microverdes se encaixaram bem nesse sentido, porque agora já se passaram 6 meses que eu comecei, já tive diversas colheitas e de 15 em 15 dias eu tenho uma nova colheita no mesmo espaço, né? Só que toda semana eu estou colhendo, né? Fazendo esse planejamento e é isso. Rodrigo, então vamos lá. Já que o assunto aqui é microverde, né? Conta um pouquinho para a gente o que você entende de microverde, né? O que é o microverde, para a gente estar aqui se baseando a nossa conversa. Sim, o microverde, na verdade, é uma forma de se produzir. Ele não é um produto em si, né? Porque você utiliza sementes comuns, né? Normais da horticultura. Você tem uma série de espécies que podem ser utilizadas para microverdes. A grande diferença, pelo menos na semente, né, antes do cultivo, são que todas as sementes do microverdes não vão passar por nenhum tipo de tratamento químico. E por serem sementes que se produzem e utilizam muitas sementes em um curto espaço, elas também são sementes, digamos assim, com um processo mais... um pouco menos qualidade, talvez, na semente, porque não tem esse tratamento, então elas são mais sujeitas, digamos, a alguns certos tipos de fungos, por exemplo, no início, mas como o cultivo delas é muito rápido, acaba que não dá tempo desses fungos se desenvolverem, então não tem nem a necessidade de uso de agrotóxicos. E no cultivo, a grande diferença deles para as plantas tradicionais é tanto no sentido de espaço quanto no sentido de tempo. Desde a semeadura, quando você introduz as sementes no substrato, até a colheita, isso gira em torno aí de 10 a 20 dias, varia de acordo com condições climáticas, condições, né, do manejo da pessoa, se tem fertilizante, se não tem, e também de acordo com a espécie. Tem espécies que se desenvolvem um pouco mais rápido, outras que se desenvolvem um pouco mais lentamente. Rodrigo, você falou de fertilizante e essa é uma dúvida que eu recebo muito aqui no canal Hidroponia na Prática e talvez acho que você já passou por isso também. Precisa de fertilizante para cultivar microverde? Não necessariamente. Assim, quem cultiva para consumo próprio é bem dispensável. Agora, quanto maior a sua produção comercial, mais indicado é para aumentar a sua produtividade e seu retorno financeiro, né? Mas ele se desenvolve muito bem sem o uso de nenhum tipo de fertilizante. Para dentro de casa, então, para subsistência, é basicamente a semente, o substrato e água, então. E água, exatamente. Você tem um processo, então agora já introduzindo, né, o processo de como ocorre o cultivo, né? Você utiliza, vou até mostrar aqui para o pessoal, eu tenho algumas bandejinhas aqui que eu trouxe para o pessoal ver, ó. Bacana. Tá dando para ver? Vira ela aí um pouquinho mais na vertical, assim, ó. Isso, né? Aí sim, olha, bonito, hein? Isso é uma bandejinha, gente. Essa aqui, e uma das grandes vantagens do microverde é que você pode adaptar muito à sua realidade. Então, assim, não tem uma fórmula de bolo, não tem uma indústria toda que estabelece, né, como se faz. Então, eu, por exemplo, eu improvisei aqui com um pratinho de jardineira, que o pessoal utiliza jardineira aí para plantar flores, plantas ornamentais, e eles são pratinhos muito rasos, né? Então, eu utilizo ele porque você precisa de uma camada muito fina de substrato, né? Você utiliza muito pouco substrato. E aí você, então, espalha as sementes na bandeja que você estiver utilizando. Os primeiros dias são chamados da fase escura. Você tem que deixar ele em um local sem incidência solar, o mais escuro possível, de preferência com algum peso em cima, porque esse peso vai fazer com que as sementes germinem de forma mais uniforme. Se você não utiliza esse peso, vai começar a crescer uma semente aqui, depois outra vai demorar mais. Então, se você quer que todas cresçam junto, você vai colocar um pezinho em cima delas. E aí você vai regando elas uma, duas vezes por dia. Pode ser uma bandeja em cima da outra, né, Rodrigo? Pode ser. Eu faço isso. Eu coloco vou empilhando bandejas e no final coloco mais um pezinho para poupar espaço. Mas qualquer peso que você utilizar já está fazendo esse serviço. E aí você vai regando elas no início. É interessante você regar com um borrifador mesmo, só para dar uma umedecida no substrato e nas sementes, quebrar a dormência das sementes. E aí, em torno de 3 até 7 dias, dependendo da espécie, como eu disse, eles chegam numa altura razoável ali de talvez 2 dedos, 3 dedos, que seria interessante para levar para a fase clara. Então, todo mundo já deve ouvir falar do broto, né? O broto seria a primeira fase da planta, assim que ela tem a germinação dela, você tem o broto. E o microverde é logo a fase seguinte do broto, né? Tecnicamente é chamada de plântula a fase dele,
que é a fase onde depois do broto ele já começa a ter uma atividade fotossintética, já começa a ficar verdinha a planta, a raiz já começa a crescer mais, só que as folhas ainda não são consideradas folhas verdadeiras, né? São as folhas chamadas cotilineares, que são folhas que são formadas a partir da própria semente, não do desenvolvimento da planta em si. Então, voltando ao processo, passado aí em torno de 3 a 7 dias, quando ela estiver numa altura razoável, geralmente elas vão ser muito amarelinha, uma outra espécie, como essa aqui que eu mostrei do repolho roxo, mais roxinha, também já vai estar mais roxinha. Você leva então para o sol. Aí você leva ela para o sol e ela vai passar mais aí 7 a 10 dias no sol. E aí com o mesmo processo de rega de 1, 2, 3 vezes ao dia, depende muito também da temperatura, da incidência solar que tem no espaço que você está cultivando. E a rega, depois que você leva para o sol, é interessante que ela seja feita, na verdade, por baixo, né? A bandeja é ideal que ela tenha furos embaixo dela, não sei se vai dar para ver, mas ela tem que ser furadinha, e você passar a regar ela por baixo, né? Por capilaridade. A água você vai colocar em uma bacia maior do que essa que está as próprias plantas, né? Como se fosse uma piscina, e vai regar essa bacia maior e a água vai vir por baixo. Isso vai evitar com que dê mofo, com que dê mela, que são alguns tipos de fungo que desenvolvem e podem danificar a semente justamente pelo excesso de umidade. Quando você rega por baixo, você estimula o crescimento da raiz e você evita o surgimento desses fungos. Entendi. Ô, Rodrigo, mostra de novo aí seu microverde. Tava bonito demais. É. O pessoal vai querer ver de Esse novo. daqui, eu plantei junto aqui mostarda e repolho roxo. Aqui tem outro também, vou mostrar para vocês. Esse daqui já é o alface. O alface ele fica menorzinho, mas é muito saboroso também. E aí você vende ele nessa bandeja mesmo? Então, eu trabalho com dois modelos, né? Eu vendo tanto assim, nessa bandeja, que é uma bandeja biodegradável, que a pessoa pode compostar depois, pode jogar no lixo e vai se decompor. E aí a própria pessoa vai fazer a colheita. Eu não planto direto aqui, porque justamente por ser biodegradável, não é indicado passar, né, esses 10, 15 dias em contato direto com a água. Então eu planto nesses pratinhos e depois recolho junto com o solo, porque o substrato, depois que a planta se desenvolve, a raiz vira um tapete mesmo, o substrato, você consegue cortar e retirar ele inteiro. Quer ver? Deixa eu tirar aqui, vai ser até bacana do pessoal ver. Ó. Você sai ele inteiro aqui, ó. Aí fica a raiz aqui toda formando. E aí eu retiro e passo para cá. E aí a própria pessoa, o próprio cliente, vai consumindo, à medida que ele for consumindo, ele vai colhendo. Porque eu não sei quem aí estava presente na live da semana passada, a gente falou muito dessa questão de quanto mais fresco a verdura, o vegetal, enfim, o alimento que você consumir, mais nutrientes ele vai manter. Então a vantagem de você estar comprando na bandeja e você colhendo aos poucos e colhendo à medida que você vai comendo, é essa questão, né? Você vai ter máximos nutrientes, máximo frescor. E é claro, né? Quando você compra assim, quando você colhe, você tem que lavar também, né? Porque está em contato aqui com a terra, tem contato com o ar. E a outra forma que eu comercializo também, eu colho elas, eu faço a limpeza, né, sanitização, e vendo em pacotinhos elas já colhidas também. Que aí facilita, principalmente para estabelecimentos comerciais, ou para quem tem a vida assim, né, digamos, não tem tempo para ficar cuidando, acha que tem mão podre para a planta, então tem essa também já colhida. Bacana. Muito legal, Rodrigo. E agora, outra pergunta que a gente recebe muito aqui, se eu não me engano, alguém mandou uma pergunta aqui, deixa eu fazer a pergunta. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida sobre microverde, a hora é agora, tá? O Rodrigo é especialista nisso. E, olha, uma pergunta que chegou aqui, veio do Matheus. As sementes são as mesmas do cultivo normal? Então, foi isso que eu disse. Assim, as sementes são as mesmas, por exemplo, se você pegar uma semente de microverde e plantar ela separadamente com a quantidade indicada, né, de terra, de espaçamento, ela vai crescer normalmente como uma espécie adulta. A diferença é que ela não passa por nenhum tratamento químico. Muitas vezes a gente acaba comprando sementes para produzir na nossa casa, né, de forma convencional, e aí não utiliza
agrotóxicos e acha que está também fazendo de forma orgânica, mas muitas vezes a própria semente já passou por algum tratamento para evitar o surgimento de fungos. Então, muitas vezes não está sendo orgânico. A vantagem dos microverdes é essa: as sementes vão ser sempre sem tratamento, porque como o ciclo é muito curto, né, como eu falei, em torno de 15 dias, não seria interessante, né? Poderia ter algum resíduo caso tivesse feito algum tratamento na semente. Chegou outra pergunta aí, ó. Qual o espaçamento adequado? Então, no caso dos microverdes, o espaçamento dele não tem um espaçamento definido, porque como você planta muitas sementes juntas, é inviável você ficar calculando, a menos que você plante, por exemplo, naquelas sementeiras que já são específicas e tem as cédulas, né, separadas, e aí você pode inserir talvez 4 sementes em uma cédula. Mas quando planta assim, todas juntas, é mais uma noção assim de observação, né, de você estar tentando cobrir um espaço interessante do substrato e deixar um mínimo espaçamento. Eu, por exemplo, eu vou jogando elas assim, né? Espalhando elas e já dá um espaçamento interessante. E aí, claro, depende da pessoa. Talvez para consumo próprio, a pessoa quer gastar menos sementes e planta elas um pouquinho mais espalhadas. Para cultivo comercial, você quer gerar volume, né? Quer aproveitar o máximo de substrato, então você já planta um monte juntas. Eu geralmente... E as sementes variam, só... as sementes também variam muito de tamanho de uma espécie para outra, né? O alface, por exemplo, as sementes são minúsculas, então você acaba que gera muito alface porque elas são muito pequenas. Beterraba, por exemplo, já é uma semente muito grande, então você utiliza muito menos sementes por espaço. Vai muito de acordo com o tamanho da semente. É bem isso mesmo. E assim, o microverde, né? O cultivo de microverde, por definição, você já planta ele com uma densidade maior, né? Assim, já é esperado. Então, Isso aí, assim, do jeito que eu faço aqui, por exemplo, se você quiser mesmo ter uma quantidade definida, você pode pesar as sementes e ir por grama, entendeu? Sim. Com a sua experiência, você vai vendo, né, quantos você botar aí 2 gramas de semente, quanto que vai te dar, e aí você vai aumentando, né, à medida que você, ou diminuindo, à medida que você vai colhendo. Pergunta do Breno. Exato. Pode ter alguma coisa para completar aí, Rodrigo? Não, isso que você falou do peso é muito interessante. Eu acho que para quem está com cultivo próprio não tem uma necessidade. Não, eu é mais espalho dependendo. assim mesmo, no olho. Mas cultivo comercial, eu espalho no olho, mas eu sempre peso. E vou anotando, até para você poder ter uma estimativa, porque para a produção comercial, as sementes são os insumos mais caros, né? O substrato, muitas vezes você consegue um substrato barato, água. Para a agricultura urbana é razoavelmente barata, né? Quase nada. Aí você vai ter o processo, né? Se você tiver alguma estufa, alguma bandeja, mas de modo geral o insumo mais caro é a semente. Então é interessante que você faça esse controle. Tá. Então até agora, Rodrigo, eu vou falar aqui e eu já vou puxar na pergunta que o Breno mandou. A gente a gente bota a semente, a gente deixa na fase escura por uns 3 dias, dependendo da semente. A semente vira um broto, que é a primeira fase. Esse broto, ele passa depois para a fase de microverde, que é meio que a fase de juventude da planta. E depois disso, a planta atinge a maturidade, né? Que aí, então seria semente, broto, microverde e maturidade, a ordem cronológica do crescimento de uma planta. Na verdade, depois do microverde ainda tem uma fase que agora também está sendo produzida, que é o chamado baby leaf, né? Que o microverde, né, como eu disse, o termo assim, técnico seria plântula, né, que é o termo que já se utiliza para mudas de forma geral, para essa fase da planta. O microverde foi um termo que foi dado para esse tipo de plantio, né? E depois da fase de microverde, se você continuar deixando ela crescer com um espaçamento maior, ela vai passar para o baby leaf, né, que é literalmente uma folha bebê, uma folha pequena, e depois depois de mais algum tempo, chega no adulto, que é o que é mais consumido, né? Bacana. Vou ler a pergunta do Breno aqui para a gente aqui, o Rodrigo. Tem um tempo limite para colher o microverde? Eu digo isso porque comprando já colhido temos um prazo de validade. Já comprando a planta em si, acabamos consumindo de acordo com a necessidade. Mas tem um tempo máximo para isso? Interessante. Quando eu vendo ela na bandeja ainda para a pessoa colher, eu coloco uma validade também de 7 dias, que é o mesmo tempo que eu coloco para o já colhido. Porque depois de um tempo, o que acontece, né? Como eu disse, as folhas dos microverdes não são as folhas verdadeiras, são as folhas cotilineares. E
as folhas verdadeiras começam a aparecer depois de um tempo. E essas folhas verdadeiras, quando são muito pequenas, né, que são... Porque as folhas do microverde, quando a planta se torna adulta, a gente nem observa ela se perde, né? Então, você só colhe a folha grande. Vamos pegar o exemplo do alface mesmo, né? Você colhe só as folhonas. Então, quando você deixa passar muitos dias no microverde, essa folhona, ela está começando a aparecer. E ela, quando está começando a aparecer, ela tem uma textura e um sabor que não é tão bom, nem quanto a folha adulta, nem quanto o microverde. Então, não é interessante, porque se você começa a deixar na sua casa, você fala, tá aparecendo mais folha, que bom. Só que, assim, você pode comer também, não tem problema, mas ela não vai ter o mesmo sabor, nem os mesmos nutrientes das primeiras folhinhas que são do microverde. Inclusive, ela vai diminuir os nutrientes da folha dos microverdes, porque ela vai começar a estar puxando nutrientes para o desenvolvimento dela, né? E não vai conseguir crescer muito, porque vai estar tudo adensadinho, né? Você pode até, se for interesse, arrancar uma mudinha e plantar ela isolado. Isso acho que é viável de se fazer. Eu aqui em casa, de repente, aparece uns pés aqui de beterraba, porque alguma semente estava mexendo, ela cai ali, nem vi, e já cresceu uns pezão assim, de beterraba por causa disso. Mas é isso, assim, não deixar passar muito por conta dessa questão, que ela vai perdendo sabor, vai perdendo textura, vai perdendo nutriente. E também na sua casa, se não tiver muito cuidado, pode começar a aparecer também mofo, alguma coisa na semente que também não é interessante. Isso. É porque como ele é cultivado em densidade, né? Se você deixar passar muito tempo, você acaba deixando condições ali favoráveis para crescimento de mofo também. E o Exatamente. microverde, ele não viaja bem. Qualquer viagem que aconteça de transporte desse microverde, automaticamente já vai estar, né, diminuindo a qualidade dele. Por isso que o microverde, ele é ótimo para a prática caseira e ele tem que ser produzido, vendido e consumido localmente. Porque, Sim. por natureza, ele não viaja bem. O Rodrigo, por exemplo, que ele tem esse negócio dele, onde ele planta dentro de casa microverde para renda extra, ele, por exemplo, ele não pode tentar vender esse microverde dele para o Rio de Janeiro, entendeu? Que fica 3 horas de distância dele. Por quê? Ele precisaria de um sistema de refrigeração muito bom, né, para poder conseguir levar isso com qualidade para lá. Ao invés disso, ele vai focar onde? No público daí de Juiz de Fora, no público ao Sim. redor dele. Porque, para esse público, o melhor microverde que tem é o do Rodrigo, porque ele é o mais local, ele é o mais fresco. Você pode tentar investir em algum tipo de beneficiamento do produto, né? Fazer algum tipo de alimento, de suco, talvez, alguma coisa assim. Você pode investir no Eu beneficiamento. adoro suco. Mas na questão de dizer, é exatamente o que você falou, né? As hortaliças, de forma geral, sobretudo as folhosas, são alimentos já bastante perecíveis, né? Que aí entra o que a gente discutiu na semana passada, para quem estava aí, sobre agricultura urbana, né? Que as folhosas, em especial, trazem grandes benefícios de você consumir ela próximo de onde ela foi produzida, né? Por essa questão de frescor, por essa questão de redução de desperdício, né? Em todo o processo de transporte, armazenamento, etc. Eu aqui, por exemplo, eu faço a entrega direto para a pessoa e tanto colhendo quanto passando para a bandejinha, eu faço isso instantes antes de levar para a pessoa, então a pessoa tem ela da forma mais fresca possível. Você falou, Rodrigo, de beneficiamento do microverde, né? E eu vou contar para Uhum. vocês uma experiência única que eu tive ano passado, que eu acho muito válido compartilhar aqui, que foi quando eu visitei uma fazenda urbana totalmente automatizada, totalmente robotizada, só focada no plantio do microverde. Ele tinha os robôs que puxavam as bandejas de baixo para cima, elas cresciam dentro de um cubo onde tinha iluminação artificial. E o foco desse microverde não era para o consumo natural, né? Ele era processado e virava um pó, ou seja, eles cultivavam o microverde, em especial o brócolis, e eu vou falar o porquê do brócolis. Eles cultivavam o brócolis microverde, trituravam ele, dessecavam ele, tiravam todo o líquido dele, né? Desidratava ele. E esse pó que sobrava dessa trituração, desse desidratamento, ele é um pó que ele é muito valioso em termos nutricionais e valioso para a indústria que produz suplementos.
porque esses suplementos de cápsula. E não só isso, né? Eles também podem ser adicionados em qualquer outra comida, esse pó, que vai dar um teor de nutriente, um boom de nutriente em qualquer comida que você está fazendo. No caso do brócolis microverde, que era o foco dessa fazenda vertical urbana automatizada que eu fui conhecer, foi lá em Los Angeles, na Califórnia que eu fui. E por que do brócolis microverde, né? Porque o brócolis, ele é da família dos crucíferos e essa família tem um elemento dentro delas que chama sulforafeno. Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas ele é como se fosse assim, eu vou descrever ele como o néctar dos deuses para as nossas células. Ele age como um anti-inflamatório para as células. É como se ele reduz todas as inflamações das células e, consequentemente, inflamações que a gente tem no nosso corpo. Às vezes a nossa pele está assim, doendo, está ardendo, a gente não sabe por quê. Esse composto, ele atua diretamente ali. Ele é muito disponível, ou seja, assim que você come o brócolis microverde, o seu corpo assimila esse composto de uma maneira muito mais fácil. Tudo isso que eu estou te falando já é cientificamente comprovado, tá? Não estou tirando isso aqui do sovaco, não. Ele alivia sintomas de asma também. E, mais do que tudo, ele neutraliza toxinas. Então, a gente fala, né? A gente vê aí o câncer matando tanta gente no mundo hoje em dia, e a gente pensa, pô, genética, né? O câncer é muita coisa genética. Apenas 5% de todos os cânceres no mundo são genéticos. O resto disso é tudo exposição a toxinas, seja no ar, seja na nossa comida, seja em qualquer contato que a gente tem, nesse cheirinho, qualquer coisa desse cheiro artificial, são toxinas e principalmente o que a gente come. Então, esse composto ele ajuda a neutralizar essas toxinas dentro da gente e automaticamente ele ajuda a prevenir o câncer, né? Dessa maneira. Então, assim, é um composto que ele é extremamente benéfico para a gente e ele está presente na família dos crucíferos, mais especificamente no brócolis microverde. E, assim, aqui nos Estados Unidos o pessoal já está vendo essas vantagens do sulforafeno e do brócolis e estão fazendo essas fazendas que eu tive a oportunidade de estar visitando justamente para extrair esse composto dos microverdes. E, assim, né? Em termos de teor de nutrientes, não só falando do sulforafeno em si, os microverdes eles podem chegar a ter até 40 vezes mais teores de nutrientes do que plantas maduras, como, por exemplo, vitamina E ou então até o próprio sulforafeno. No microverde está tudo concentrado. Pensa, saiu da semente, tudo que tem de nutrientes na semente está concentrado naquela plantinha que está do tamanho do seu dedo. Então, assim, em questão de aquisição de nutrientes, você precisaria comer em torno de 3 quilos de brócolis, da planta brócolis, para conseguir os mesmos níveis de sulforafeno que você encontraria numa jarra de microverde. Então, basicamente, assim, em termos de teor de nutriente, os microverdes, eles são o que tem de melhor para a gente estar consumindo alguma planta e adquirindo esses nutrientes. Concorda, Rodrigo? Sem dúvida. Muita gente já conhece os brotos, né? Os brotos já são conhecidos há mais anos da população, que também já eram conhecidos por essa questão nutricional, e os microverdes seguem na mesma linha, né? Que é justamente o que você falou, assim, indo para o lado assim, um pouco mais de ecologia da planta, como eles saem da fase da semente, né? E germinam, e são, como eu disse, sementes que ainda não, folhas que não são verdadeiras, elas estão com toda a reserva de energia para aquela ativação e o crescimento da planta. E com o passar do tempo, que começa a crescer a folha verdadeira e a planta começa a desenvolver, ela começa a ter que manter esse metabolismo. A planta gasta energia quando começa a ficar sem água, começa a gastar energia quando está com muito sol, começa a gastar energia quando é atacada por algum inseto, por exemplo, algum micro-organismo. E os microverdes não, como eles são plantas muito jovens, ele tem essa energia, essa reserva de energia das sementes, e ela está ali com toda a sua vitalidade nessa pequena folhinha que são os microverdes. Lindo demais. Outra pergunta, Rodrigo. Todo microverde é orgânico? Isso depende também do substrato? Tem algum substrato mais indicado? Idealmente, como eu disse, as sementes que são comercializadas como microverdes devem ser sem tratamento.
Hoje aqui no Brasil tem uma empresa, que é a Isla, que já é uma empresa antiga de sementes, que trabalha com uma linha só para micro-organismos. Ó, desculpa, para microverdes. Mas tem gente, você pode também, por exemplo, plantar semente de girassol como microverde, com exatamente o mesmo processo. Pode girassol, ervilha, trigo, tem uma série. Trigo, por exemplo, é muito utilizado para alimentação de gato, né? Porque ele é muito bom para a digestão do gato. Então não é nem só para o ser humano. Mas assim, se você for comprar essas sementes que não vêm como microverdes, você deve buscar sementes que também não passaram por tratamento químico, porque pode ter algum resíduo. Quanto ao substrato, você pode ter vários substratos indicados. Se você for utilizar para consumo próprio, uma terra preta, qualquer um composto. O ideal é não ter muito composto orgânico, né? Diferente da maioria das hortaliças, que quanto mais matéria orgânica, melhor, porque isso desenvolve mais a planta, isso faz com que as raízes absorvam mais nutrientes. No caso do microverdes, é bom evitar, porque o desenvolvimento dela já é um desenvolvimento muito bom e tendo compostos orgânicos, podem ter muitos micro-organismos benéficos para a planta, mas pode acabar tendo algum micro-organismo que não vai ser indicado para o nosso consumo, já que a gente vai consumir tão brevemente, entendeu? Quanto aos substratos, aí você pode, se for para uso comercial, eu utilizo aqui um substrato chamado Carolina Soil, que é uma mistura de turfa, vermiculita, alguns materiais, e aí ele consegue reter muita água, consegue dar aeração para a raiz. Tem o cultivo hidropônico, né, que o Senna entende mais. Você pode muito utilizar também a fibra de coco. O Senna aí, eu acho que você utiliza fibra de hemp, né? Isso, aqui nos Estados Unidos tem um produto que é a fibra do cânhamo, que é um produto muito bom, ele é orgânico. Aí no Brasil eu aconselharia a fibra do coco, porque ela é um produto orgânico também. E eu gosto da fibra do coco porque ela é basicamente um subproduto do processamento do coco. Então, você utilizando esse produto, você está também apoiando uma iniciativa de economia circular, onde algo que seria jogado fora está ganhando um novo significado, um novo uso. Então, assim, eu sou muito fã da fibra do coco para poder estar usando. E tem também alguns polímeros também que são, assim, vai parecer um papel felpudo, mas na verdade é um polímero natural que também é considerado orgânico e que funciona muito bem para você crescer o seu microverde. Sim, espuma fenólica também, que é muito utilizado para a produção de mudas, também pode ser utilizado. O Carolina Soil, ele é muito vantajoso em termos econômicos, assim, ele é bem barato, mas a fibra de coco, em especial a fibra de coco em manta, né? Porque pode ser a desfibrada, pode ser ela, né, maiorzinha, mas a manta, ela é ideal para os microverdes, assim. Boa. Ô, Rodrigo, tem alguma história por trás dos microverdes? Como que surgiu os microverdes? O uso, né, das plantas nessa fase jovem, o que se fala é que começou na década de 80, lá nos Estados Unidos, visando atender o mercado gastronômico, né? E até hoje ela se mantém muito assim, né? Um dos principais mercados para quem produz é essa área de alta gastronomia, que é para finalização de prazo. Acho que muita gente aí que já assistiu esses programas de culinária, MasterChef, etc., às vezes se depara com isso, né? Com os microverdes. Que eles, esse aspecto, né, estético deles, aí falando puramente na questão estética, né? Por serem pequenininhos, muito coloridos, eles foram sempre utilizados para essa finalização de prato, a partir aí da década de 80. A partir de uns 10 anos atrás, começou a descobrir o potencial nutritivo deles. E aí eles passaram aí para outros caminhos que não só o uso na alta gastronomia, mas também para as pessoas cultivarem, para se vender em estabelecimentos comerciais também. Bacana. E só para deixar claro, Rodrigo, qualquer planta pode ser microverde? Assim, considerando primeiro das plantas comestíveis, boa parte. Hortaliça. Frutíferas, por exemplo, são poucas, que eu me lembro, acho que só o melão, que eu sei, eu tenho conhecimento, eu nunca testei o melão, mas falam que é indicado também. Mas as hortaliças, verduras, de forma geral, são, que eu saiba, a maioria pode. Será que o microverde de melão tem gosto de melão? Isso é interessante, a questão do sabor, né? Por exemplo, tem alguns que o sabor é idêntico,
beterraba, cebola, a rúcula. E tem algumas que o sabor já muda um pouquinho, mas lembra, assim, igual o rabanete. E tem algumas que a gente muitas vezes consome ela refogada, né? A espécie adulta, couve, o repolho, como a gente consome refogado. E no caso do microverdes, pelo tamanho delas, geralmente se consome crua, né? Isso também é outra vantagem nutricional, né? Porque quando você esquenta o alimento ou congela o alimento, você também vai perdendo nutrientes. Os microverdes, pelo tamanho deles, pelo sabor, é mais interessante você preparar seu prato todo e depois utilizar eles, né, para finalizar, seja num sanduíche, seja num almoço, enfim. Bacana. Ô, Rodrigo, só para quem chegou aí agora, aí, mostre de novo seu microverde aí, que o bicho tá bonito. Essa daqui é o alface. Muito bonitinho. Quantos dias tem isso aí? Esse alface aqui tem 12 dias, eu acho, em torno de 12 dias. E esse daqui ainda não deu. Esse aqui, a mostarda e o repolho roxo, eles ainda não atingiram o tamanho comercial deles, né? Eles já podem comer agora, só que para mim não é viável, né? Vender desse tamanho. É melhor deixar mais uns 3 dias, ele já deve ter uns 10 dias, talvez, 9, 10 dias. Mas é mais interessante eu deixar eles mais dias, que aí eles vão fechar mesmo, né? Dá para ver que ainda tem uns espacinho, dá para ver o talinho ainda. Depois de um tempo que eles crescem mais, eles já fecham tudo, fica igual um buquê mesmo. E aí é mais interessante para mim, porque gera um peso maior, né? Bacana. E aí, ô Rodrigo, então beleza. Você é uma pessoa hoje em dia que está tomando, né, fazendo parte dessa tendência da agricultura urbana, dessa tendência também de das pessoas conseguirem criar renda extra dentro de casa, junto, né, fazendo essa questão do plantio. Olha, tem altura padrão de colheita? Tem alguma altura? Boa pergunta, isso é boa pergunta. Tem alguma altura padrão? Altura para as plantas? Para colher elas, Olha, eu acho que, ó, te falar em torno de. Não sei, acho que não. Não, né? Acho que Eu não. acho que é Quando você mais de vai tempo, plantando. né? É mais. É uma coisa assim, mais observável, assim. Você vai vendo também. Você começa a passar alguns dias, você vê que também, por algum motivo, elas não estão crescendo, aí você pode colher também. Mas não tem uma altura padrão, até porque muda, igual o alface. Aqui o alface está menor que o repolho e ele já está na altura comercial dele. E o repolho ainda não, e já está maior. Aí você tem, por exemplo, a beterraba, ela cresce meio torta assim, então ela não fica esticada. Cada um, por exemplo, ervilha e girassol, eles ficam enormes assim, né? Então varia muito da espécie também. Cada espécie tem Eu uma acho, altura eu acho que mínima. assim, a dica aí para assim, para quando você deve colher, prestar atenção que assim, geralmente é entre 1 e 2 semanas. E a segunda é tipo quando começar a estar aparecendo as folhinhas, né? Que sem ser as duas Exato, primeiras, né? exato. Apareceu as duas primeiras, bacana. Agora começou a apontar uma terceira ali, já está na hora de você colher. Exatamente. Esse é o ponto ideal. Exatamente o que você falou. Não, não é a questão da altura. A mostarda, por exemplo, é muito visível. Depois de um tempo, eu acho que daqui a uns 2, 3 dias, vai começar a aparecer uma folhinha. E essa folha, que é a folha que a gente falou, né, verdadeira, ela tem tanta textura diferente, quanto também a geometria diferente, né? As folhinhas, se você for arrancar uma aqui para o pessoal ver, a folhinha do, Bota para cima aí. A folhinha da mostarda é bem redondinha, né? Geralmente as folhas do micro-verdes vão ser mais assim, redondas. E a folha do verdadeira, no caso da mostarda, ela é mais pontiaguda e mais peludinha. Então você percebe. E esse é o ponto ideal. Quando você vê que está nascendo as folhas verdadeiras, aí está na hora de você colher. E o Lucas perguntou aí pra gente se tem diferença no tempo de cultivo dependendo da espécie ou se é tudo bem similar, né? O Não, que eu sei da mais rápido que dá para colher é uma espécie de rabanete que eu acho que fica é. pronto em torno de 7 dias, né? Uma semana você já consegue colher. O menorzinho, né? Aquele rabanete menorzinho. É. É. Mas tem alguma aí que assim, o tempo médio é de 1 a 2 semanas, mais ou menos ali no 13º dia, no caso do brócolis, que é o que eu mais gosto de colher, e eu já falei os motivos. Mas tem alguma que você considera que demora mais que 2 semanas? Você sabe?
Inclusive, isso é interessante falar para quem está querendo plantar, seja para o consumo próprio, seja para produção, é começar com as plantas que são mais fáceis, que são as que crescem mais rápido e crescem com menos dificuldade. Então, o rabanete que você falou, tem duas variedades, né? Tem essa que você falou que é um rabanete menorzinho e tem o maior, mas os dois crescem muito bem, crescem rápidos e são pouco exigentes. A couve também é muito pouco exigente, cresce muito rápida. O repolho roxo também, mas a selga e beterraba são as mais chatinhas. A ervilha também, só que a ervilha é mais indicada para consumo próprio também, porque como o tamanho das sementes varia muito, a ervilha tem uma sementinha bem grande, assim, então ela em termos de peso, ela rende pouco, então não é muito viável comercialmente, apesar de ser saborosa também. Então, as que têm um tamanho menorzinho já são mais viáveis, que aí com, por exemplo, os pacotes, geralmente aí você pode comprar pacotes, aqueles pequenininhos, né, igual tem de todas as hortaliças, que é 1 ou 5 gramas, aí depois vai aumentando para 50 gramas, que já quem tem consumo próprio, já o de 50 gramas também dá conta, e aí depois 100 gramas, 500 gramas é mais para quem produz. E aí eu não indico muito começar nem com a beterraba nem com a selga, porque elas são sementes grandinhas que elas demoram muito para germinar. Elas não germinam de forma homogênea, vai germinando uma, depois a outra. Depois que ela germinou e vai para o solo, elas crescem bem, mas a semente é meio chatinho o processo de germinação dessas duas. Bacana. Ô Rodrigo, eu tô pensando aqui, cara, tem um pessoal que eles estão me perguntando sobre essa questão, né, da renda extra e como que dá para fazer, né, dentro de casa, qual que é o processo, quais são os equipamentos. Você acha interessante se a gente fizesse um webinário mostrando dentro da microfarm como que você hoje em dia, né, administra o seu negócio dentro da sua casa? Você acha interessante a gente fazer E, pessoal, vocês que estão assistindo aí também, fala aí pra gente se vocês acham interessante, que me veio essa ideia que agora queria ver se você acha que isso é uma ideia viável. Pô, acho bacana demais, porque os microverdes, foi o que você falou, assim, não adianta, você produz para sua região. Se você mora numa cidade grande, você produz para o seu bairro. Então, quanto mais gente produzindo isso, eu acho que isso vai levar a saúde para as pessoas. É uma produção também bastante sustentável. A gente vai, foi o que a gente falou, né, na outra live, buscar desafogar a produção rural e aumentar essa produção urbana que tende sempre a que eu sei de toda da Será que microfarma. fui eu? O Oi. quê? Você deu uma Caiu? travada aí, mas acho que voltou. Deve ser minha internet aqui. Pô, bacana então, Rodrigo. Vamos marcar então vamos chamar isso, vamos dar uma mergulhada dentro da microfarm aí, ver como que você faz os seus processos, como que você controla, né? Se administra. Pô, posso como você mostrar. produz. Eu posso mostrar aqui tanto a parte da produção quanto também parte administrativa, que também, para quem está iniciando também, é bem interessante, assim, o planejamento, como se dá, os custos. Eu posso mostrar isso tudo pro pessoal. Os materiais que você usou. Os materiais, né? Exatamente. Poxa, podemos sim. Beleza. Então vai estar marcado isso aí logo mais. A gente vai estar avisando como é que vai ser o esquema para participar. Eu acho muito interessante. Eu acho que até eu vou aprender bastante com isso. E assim, chegando no final aqui, eu queria te perguntar quais são, né, já que a gente começou nesse assunto de empreender dentro de casa, quais são as maiores dificuldades que você está encontrando hoje em dia aí com esse seu negócio? Desafios, né? Vamos chamar de desafios. Do negócio em si ou da produção? Do negócio? Aí você pode falar. Os dois, né? A produção é uma produção. Os microverdes são plantas razoavelmente bem simples de se produzir, porque pelo tempo deles, pouca exigência, não tem pragas, assim, raramente você vai se deparar com algum tipo de praga. Então, eles são plantas de cultivo bem fácil. E isso pensando em curta escala. À medida que você vai crescendo, sempre vai aparecendo mais desafios, né? Mas enquanto a questão comercial, etc., acho que o maior desafio é como qualquer produto inovador, qualquer produto novo no mercado,
é você estar gerando um público, fidelizando esse público. Eu acho que esse é o maior processo, né? Você está vendo, e justamente por ser uma planta que você vende e produz em 15 dias, você já tem o seu público e já está vendendo para eles, não gerando nenhum tipo de desperdício. Minha ideia agora para os próximos meses é estar vendendo só por encomenda, né? Para justamente eliminar esse tipo de desperdício. Por assinatura, assim, algo do tipo? Isso, é igual o clube de fidelidade, né? A pessoa ter um pacote determinado, 4 bandejas, 5 bandejas por mês, selecionar quais espécies quer e eu já produzi para aquela pessoa específica ou para aquele estabelecimento comercial específico. Muito interessante. Adorei a ideia, eu achei que é bem válida. Sim. Olha, então, Rodrigo, você tem algum ponto aí que você gostaria de comentar para esse final da live? Senão eu já vou puxar a gente para o final, porque eu acho que a gente foi um conteúdo muito bacana. Eu aprendi bastante aqui, coisa que eu nem sabia. Então, se você tiver algum comentário final aí. Queria só dizer para as pessoas que quem está interessado e nunca consumiu ou nunca plantou, vale muito a pena, porque, como eu disse, são plantas de fácil cultivo. Eu aqui no meu Instagram, acredito que o Senna no dele também vai estar sempre postando conteúdo sobre. Quem também quiser tirar qualquer dúvida pode me procurar, acredito que o Senna também vai estar disponível, porque eu tenho tanto produzido quanto consumido muito aqui em casa, minha família inteira está consumindo, todo mundo gosta bastante, todo mundo que compra gosta bastante, porque são várias as vantagens, tanto em sabor, quem experimenta gosta muito, tem toda essa questão nutricional, tem essa questão de valorização da produção local. Então, acho que só traz vantagens. É algo que não vem para substituir, o microverdes, não, como a agricultura urbana não vem para substituir a agricultura rural, os microverdes também não vêm para substituir as hortaliças convencionais, eles são um complemento. Então, a gente nem falou aqui, mas, por exemplo, um uso muito, muito indicado dos microverdes é para quem tem uso infantil, quem tem filho, filha, que às vezes não gosta muito de hortaliça, tem aquela dificuldade para introduzir uma alimentação saudável. Eles, por esse aspecto estético, por serem muito pequenininhas e tudo mais, atraem muito as crianças, né? Se você plantar em casa, então, as crianças vão ver todo aquele processo, vai ser um processo muito mais rápido do que às vezes você produzir uma hortaliça que só daqui a 6 meses já vai estar vendo. Então é muito interessante, tem muitas vantagens, eu indico todo mundo quem ainda não iniciou nesse mundo aí dos microverdes, iniciar. Mesmo, é igual isso que você falou, cara, para iniciar eu não vejo uma porta de entrada melhor para o cultivo caseiro e até para a tentativa da renda extra do que o microverde. É simples, fácil, é barato e é uma iniciativa que afeta diretamente a sua saúde, para melhor. Sim, muita gente não sabe, não sei mexer com planta, não deu certo e tudo. Começa com o microverde, porque você vai ver ele desde a semente crescendo. Em poucos dias você vai ter o resultado, já vai colher eles, então vale muito a pena. Muito a pena. As plantas são igual animal de estimação para mim, sabe? Igual o cachorro, você tem que alimentar ele todo dia, tem que ter certeza que ele está tendo água, é a mesma coisa para a planta. Então, assim, desde quando eu comecei a plantar em casa, cara, eu venho sentindo isso cada vez mais forte, sabe? Essa questão, essa dependência minha com a planta de que, tipo, poxa, eu não quero deixar ela ali à mercê ali do nada. Eu quero ajudar ela a ser a melhor que ela pode, entendeu? Então, tipo, em comparação com um cachorro, né? Eu cuido da planta igual eu cuidaria de um cachorro dentro da minha casa. Né? Então, não tem esse negócio de, eu não tenho dedo verde. É só você se importar. Né? Se você se importar e você observar, não tem, tipo, tanta dificuldade assim, né? O cuidado delas é basicamente água. Mas, por exemplo, quem viaja muito, às vezes final de semana sai da cidade que mora, aí dá para plantar da mesma forma, mas aí é indicado ter um sistema de irrigação automático. Que também não é tão caro, dependendo do seu volume de produção, vale muito a pena. Você vai estar economizando com o mercado, e aí você instala esse aparelho e aí você vai fazendo a irrigação automaticamente sem você estar precisando estar ali. Sistema de subirrigação automático que você vai aprender aqui no Hidroponia na prática. Logo mais eu vou estar ensinando isso aí.
Isso aí. Última pergunta do Breno aqui, ó. O que tem de microverde para essa semana aí na Microfarm? Essa semana, então, para sábado já vai a mostarda e o repolho roxo já vão estar prontos. Beterraba, vai ter brócolis, couve verde, couve roxa. Eu acho que a semana é isso. Bacana demais. Se eu tivesse eu já estava encomendando meu brócolis. É isso aí. Então, beleza, Rodrigo. Mais uma vez, muita satisfação de você estar aqui. Muito obrigado por ter tirado esse tempo para falar com a gente. A gente vai estar combinando uma próxima live. Provavelmente não vai ser no Instagram, tá? Vai ser uma coisa mais estendida, onde o Rodrigo vai estar abrindo a fazenda dele urbana dentro da casa dele e mostrando tudo para a gente, desde a produção até como ele administra o negócio dele. Então, vocês podem esperar que vocês vão ver esses dois rostos aqui de novo, logo menos. E o assunto vai ser, de novo, microverde, porém agora com um foco na renda extra. Certo, Isso aí. Isso aí. Tamo junto. Beleza. Muito obrigado, gente. Valeu, Rodrigo. Gente, boa noite. Até mais. Grande abraço.